Fala pessoal, professor Gabriel aqui. Eu resolvi gravar esta aula aqui para todas as turmas, tá? Eu vou passar basicamente esse vídeo para todas as turmas, desde o primeiro ano até o terceiro ano do ensino médio, para essa data de quinta-feira. E também vou me disponibilizar para vocês para tirar dúvidas sobre as outras semanas. E eu vou falar e eu quero que vocês chamem os pais, os responsáveis de vocês para ouvirem junto comigo, quem estiver próximo, tá? Porque é um assunto muito importante, tá? Primeiro, eu tenho que defender exercícios físicos e atividades físicas, beleza? E eu resolvi fazer esta aula exatamente para discutir qual a relação, por que os exercícios físicos e as atividades físicas, tá? Eu resumi ali no AF, tá? Aqui, para que na prevenção do Covid-19, para ajudarmos a enfrentar essa pandemia em que vivemos, beleza? Tem alguns dados legais, eu vou tentar ser o mais breve possível para não tomar tanto tempo, já que é uma aula expositiva para a gente debater, para vocês conhecerem alguns pontos importantes, caso já não saibam, beleza? Então, é por isso que eu vou passar para todas as turmas uma discussão muito importante. Seguindo, a diferença entre atividade física e exercício físico. Isso tem que ficar claro para todos, beleza? Atividade física é qualquer atividade que você faça no seu dia a dia, por exemplo, que eleve o seu gasto energético. Dentre essas atividades está caminhadas, ir para o trabalho de bicicleta, atividades do cotidiano, como lavar carro, fazer limpeza, o trabalho, tá? Que muitos de vocês têm um trabalho um pouco mais pesado. Então, isto conta como atividade física, isto é benéfico, beleza? Não entrando em questões como posturas e tudo mais. Então, atividade física, tudo que você faz que movimenta, como brincar, jogar, se movimentar de um modo geral. Tudo que você faz no seu dia a dia que gera gasto energético, beleza? Fica um pouquinho ofegante, tranquilo? Atividade física. O exercício físico, ele é sistematizado, ele é feito com objetivos, tá? Então, uma caminhada, onde eu vou caminhar 30 minutos e nesses 30 minutos eu vou percorrer a distância de 5 quilômetros ou eu vou para a academia fazer a musculação, ou aquelas aulas de ginástica que eu fazia depois da aula lá na quadra, tá? Depois teve a Joyce também que fazia as atividades lá e muitas pessoas fizeram. Então, o exercício físico, ele é planejado, ele é sistematizado, ele tem um objetivo. Dessa forma, todo exercício físico é uma atividade física, mas nem toda atividade física é um exercício físico. Varrer o nosso quintal, varrer a nossa casa é uma atividade física, mas não é um exercício, tá? Porém, correr, caminhar, praticar esportes que são considerados exercícios físicos, todos eles também são atividade física. Ponto? Esse tem que saber, tem que guardar. Ou seja, movimentar-se, você se movimentando, ou você vai estar fazendo atividade física ou exercício físico. Ponto. Seguindo, recomendações. Qual a quantidade de atividade física e exercício físico que deve ser feito? Esse material aqui foi utilizado, essas recomendações foi tirado do próprio material mandado nos PETs, tá? Algumas turmas, então, já receberam isso, mas eu vou só reforçar. As crianças e adolescentes de 5 a 17 anos devem fazer pelo menos 60 minutos por dia de atividade física com intensidade de moderada a vigorosa, principalmente aeróbica, caminhadas, corridas, pedalar, beleza? Atividades aeróbicas intensas, assim como as que fortalecem músculos e ossos, devem ser incorporadas pelo menos 3 dias por semana. Qualquer brincadeira ou jogo que vocês façam nessa idade que desenvolva a força, tá? Que aplique força, como subir escadas, né? Alguma coisa que você carregue, que você tem que fazer algum tipo de esforço, também vai entrar como atividades que fortalecem músculos e ossos. Você se movimentar, você vai estar utilizando.
Outra recomendação, de 18 a 64 anos, tá? Nessa segunda parte aqui, que deve ser feita ao longo da semana de 150 a 300 minutos de atividade física aeróbica de intensidade moderada ou 75 a 150 minutos de atividade física aeróbica de intensidade vigorosa. Vamos tentar entender esse tempo um pouquinho, beleza? 60 minutos por dia, no de crianças aqui em cima, equivale a 1 hora por dia, beleza? De 150 a 300 minutos, equivaleria aí 50 minutos de atividade 3 vezes por semana, por exemplo, né? 30 minutos de atividade física diária. Então, a gente não está falando de... quando a gente fala 150 a 300 minutos acumulados, na semana inteira. Você divide isso daí por 5, por exemplo, por 7, para dar. Então, a gente está falando aí de 20, 30, 40, 50 minutos no máximo por dia. No máximo por dia. Às vezes podendo variar entre dia sim e dia não, tá? Idosos acima de 65 anos ou mais também deve seguir as regras dos 150 e 300 minutos dos adultos, tá? E de preferência incluir os exercícios de fortalecimento muscular em 2 ou mais dias, tá? Também é indicado que se faça atividades que trabalhem o equilíbrio funcional e o treinamento de força, intensidade moderada ou alta, 3 ou mais dias por semana para aumentar a capacidade funcional e evitar quedas. Ou seja, acima de 65 anos também é recomendado que faça atividade física. E nesse momento eu já estou me disponibilizando aqui para todos da família de vocês. Então, desde os pequenininhos até os maiores, vamos dar uma olhada aí para ver se o pessoal da nossa casa está ativo, se está todo mundo bacana, tá? Vamos continuando aqui para não tomar o tempo de vocês. Alguns índices preocupantes durante essa pandemia, tá? Esses dados aqui são de 2020, tá? E mostra um aumento, foi feito pela UERJ, o levantamento foi realizado com 1.460 pessoas em 23 estados e o índice de depressão do mês de março para o mês de abril do ano passado, tá? Isso, há um ano atrás, aumentou de 4,2% para 8%. Isso é quase, bem mais de 90% de aumento do índice de depressão. Então, depressão aumentou por causa da pandemia, tá? Beleza? Guarda esses índices aí para a gente discutir já já. Nível de atividade física abaixou cerca de 20%, ou seja, 20% das pessoas pararam, diminuíram a quantidade de atividade física que faziam, tá? Isso daí foi coletado por aparelhos de monitoramento esportivo, como esses relógios, GPS, tal. No caso, a fonte foi o Polar Brasil, e isso é uma parte dos dados, tá? Com certeza é muito maior, a gente ficou muito mais sedentário durante a pandemia, tranquilo? Outro ponto, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, até 5 milhões de mortes por ano poderiam ser evitadas se a população global fosse mais ativa, tá? Esse material aqui também está na apostila de algumas turmas, tá? E destaca-se que o sedentarismo é uma espécie de pandemia, tá bom? E ele vai agravar ainda mais os sintomas e os problemas causados por essa Covid-19 que nos levou a essa pandemia. Aí, alguns índices interessantes aqui, olha, que 1 em cada 4 adultos e 4 em cada 5 adolescentes não praticam atividade física o suficiente. Mulheres e meninas costumam fazer ainda menos exercícios que os homens. Não sei, questão de interesse, questão de outros afazeres, tá? O porquê que acaba as mulheres sendo mais sedentárias ainda do que os homens, ou por a parte dos homens ter algum trabalho mais braçal, né? Então, podem ser por causa disso. Mas é um índice preocupante esse daí.
já que muitas pessoas reduziram devido à pandemia. Existe um índice de recomendação, que é aquele lá que eu peguei para vocês, eu inverti a ordem, tá? Da OMS, orientando como fazer a quantidade de atividade física que deve ser feita. Tranquilo? Teve um estudo que foi realizado na Lombardia, na Itália, onde foi o primeiro colapso da doença no ano passado, né? Eles fizeram os estudos com 3.988 pacientes, tá? E para avaliar o que desenvolvia os riscos mais graves das doenças. E perceberam que 60,5% das pessoas que morriam tinham pelo menos uma comorbidade. E foram isolando fatores que aumentavam ou diminuíam os riscos, tá bom? Do desenvolvimento da doença. O que eles encontraram nesse estudo foi que se você não tem nenhuma comorbidade, o risco de complicações já cai em 45%. Um dado que eu vou acrescentar agora é que se você pratica atividade física, o índice de você ter complicações já diminui 34%, tá? Um pouquinho mais que 34,5% mais ou menos. Agora, desse mesmo estudo feito na Lombardia, se você tem diabetes, o risco de morrer da doença aumenta em 66%. Se você tem hipertensão, que para as criancinhas que estão assistindo, diabetes se refere a alto índice de açúcar no nosso sangue. Então, as pessoas que têm diabetes não podem comer muito açúcar, porque o índice do açúcar no sangue sobe muito e isso causa uma série de problemas, beleza? Então, diabetes significa esse excesso de açúcar no sangue. Por isso lá, quando o papai, mamãe, vovó, tio responsável de vocês fala que é para vocês não comerem muito doce, tá? Além de problemas nos dentes, tá? Também gera essas doenças aí ao longo da vida, tá bom? Então, o açúcar, o doce, é muito perigoso, deve ser consumido com moderação, tranquilo? E essa diabetes atrapalha o índice, aumenta os riscos caso você venha pegar essas doenças, tá bom? A hipertensão é pressão alta, é a pressão que o sangue faz nas nossas veias, né? Quando você olha no braço aí, para a molecadinha pequena agora, você vê as suas veias, certo? Mais internamente, nós temos as artérias. Essas artérias, quando o coração bate, o sangue passa por entre elas. Se a pressão estiver muito forte, os vasos podem se romper. E isso vai causar um monte de problemas, dentre eles AVC e um monte de doença. Então, a pressão alta ela é extremamente perigosa, tá? E históricos de doença pulmonar também, pulmão, lembrando, né? Quando nós inspiramos e expiramos, o ar é captado por nossos pulmões e o oxigênio transportado para o nosso sangue, tá? Qualquer histórico de doença pulmonar aumenta em 68% os riscos de complicações com a doença, no caso Covid-19, tá? Causado pelo Covid-19. E a hipercolesterolemia, que é o colesterol alto, o colesterol que é um tipo de gordura, tá? Que nós temos no nosso sangue. Se ele tiver alto, esse índice de colesterol, ele aumenta os riscos em 90%, tá? Ou seja, se você tem uma chance, você já teria quase 2 chances a mais aí de ter complicações, beleza? Então essa daí bateu alguns índices bem preocupantes e vamos dar continuidade. Grande parte dessas doenças são causadas por maus hábitos. A diabetes pelo pela alimentação ruim, colesterol alto, alimentação ruim, falta de atividade física. Hipertensão pode ser controlado com atividade física e alimentação. Por exemplo, o excesso de sal na comida eleva a pressão sanguínea, tá? Então, pessoas que têm pressão alta acabam sendo obrigadas a reduzir o índice de sal nos alimentos, tá? Porém,
pessoas ativas tendem a ter menos problemas com isso. Ora, se você pratica atividade física, exercício físico, você tem menor chance de desenvolver essas comorbidades, como a diabetes, que é causada por uma alimentação ruim e pelo sedentarismo, como a pressão alta, que é causada também por alimentação ruim e sedentarismo, entre outros fatores genéticos, tá? E podem ser, inclusive, controlados através do exercício físico, você tem uma maior chance de ter complicações caso venha se contaminar com esse vírus que causou toda essa bagunça na nossa vida. Beleza? Deixa eu ver para onde vamos. Os benefícios, beleza? Na saúde física, os exercícios físicos, então, previnem e controlam essas doenças. As doenças cardíacas, a obesidade, diabetes tipo 2, o câncer, tá bom? Prática regular de atividades físicas e exercícios físicos previne e controlam essas doenças. Então, gente, qual é a desculpa de sermos sedentários ainda, de não praticarmos atividades, de não sermos ativos e não nos preocuparmos com a nossa alimentação? Já não está fazendo mais sentido nenhum. Você não faz nada disso durante a sua vida inteira e agora você está preocupado em morrer, sendo que, preocupado com essa doença que atrapalha tudo, mas ao longo da sua vida você não se preocupou em fazer atividade física, por exemplo, para se cuidar. Tranquilo? Então, olha só, com relação, tá citando alguns apenas ainda, com relação à saúde física, previne e controla. Esse controlar é muito importante, beleza? Quanto à saúde mental, ajuda a controlar o estresse, reduz os sintomas de depressão e ansiedade, diminui o declínio cognitivo. Então, se você pratica atividade física, a chance da sua cognição, o declínio cognitivo durante a sua vida, ele diminui e com o benefício de melhorar a memória, tá bom? Então, são benefícios referentes à saúde mental. Então, o exercício físico vai melhorar suas estruturas físicas que são responsáveis, por exemplo, pela memória, pela cognição, que é a nossa inteligência, controle dos sintomas de depressão e ansiedade e o estresse causado no dia a dia. Mais benefícios da atividade física e exercício. Lembrando que exercício é uma atividade física, então está incluído nesse termo, tranquilo? Seguindo, esse fator aqui é importante. Foi uma pesquisa brasileira, você pode pesquisar no Google se você quiser. O exercício físico libera este hormônio chamado irisina. Deixa eu botar na minha setinha aqui, ó. Este hormônio que é liberado, ele é capaz de reduzir a produção de uma proteína que é responsável pelo transporte do coronavírus para dentro das células. Então, se você pratica atividade física, essa proteína é liberada na sua corrente sanguínea e ajuda você a prevenir. Olha isso. Ajuda a prevenir, reduz a produção da proteína que é responsável pelo transporte do coronavírus para dentro da célula. Se o coronavírus não entrar dentro da célula do seu corpo, ele não vai te causar mal nenhum, tá? Além disso que ainda não falamos de fato o sistema imunológico. Se você pratica atividade física regular de forma controlada, o teu sistema imunológico vai funcionar de uma forma muito melhor. Ou seja, exercícios físicos, tá? É a maior parte da solução desse problema. Nós precisamos nos tornar mais ativos, nós precisamos mudar os nossos hábitos, prestar mais atenção nas coisas que nós comemos. Então, tanto para as crianças aí pequenininhas, que devem observar e criar bons hábitos, tá? Andar de bicicleta, correr, brincar, se movimentar o máximo possível, já conta, tá? E os mais velhos, tá? Que estão lá no ensino médio, que já estão preocupados com outras coisas aí na vida, mantenham o índice de exercício, tranquilo? E
como anexo a essa aula aqui, eu vou colocar para vocês a nossa aula de treino funcional, que eu montei isso daí para vocês, tá? E eu vou colocar na descrição desse vídeo de novo para relembrar e vou mandar também junto o link, tranquilo? Lembrando que está disponível no Google Conexão Escola e no Google Sala de Aula este link. Na minha página no Facebook, Professor Gabriel Dutra, também tem esse vídeo de treinamento funcional lá, tranquilo? E eu expliquei bem bacaninha para vocês como realizar ele, tá? Então, entre em contato comigo. Essa foi um aulão para todos, para a gente discutir. Levem essa informação adiante, por favor, pela saúde de todos. Beleza, turma? Abraço, galera. Podem entrar em contato comigo caso tenham dúvidas e precisem de mais detalhes, tá? Valeu!